agora, chamo ao palco, por gentileza, o senhor José Márcio Rosa, da Embrastec, para falar sobre a aplicação de proteção de surto para sistema fotovoltaico. Seja bem-vindo, querido. Embrastec é uma empresa nacional. A gente é especialista na fabricação de DPS. Vou complementar um pouco o que o Thiago falou. Como aplicar os DPS de acordo com a norma, né, a 5410, a 5419, a 61643, alguns parâmetros para a gente poder especificar o DPS da melhor maneira. Bom, vou falar rapidinho da Embrastec, é uma empresa que foi fundada lá em 91, é uma empresa 100% nacional, temos mais de 700 modelos, né, são modelos tanto para todo tipo de equipamento, áreas, corrente contínua, corrente alternada, dados. Bom, é uma linha bem completa, é interessante depois vocês conhecerem lá o nosso site para ter uma noção disso. Nós temos um laboratório que a gente consegue fazer ensaios para DPS classe 1, classe 2 e classe 3. A gente consegue gerar lá impulso até de 100 mil amperes. Como a gente não consegue trazer o nosso laboratório aqui, a gente trouxe o que a gente chama de mini lab, essa máquina aqui do lado. Não é uma pipoqueira, não é uma chopeira, é um mini gerador de impulso. Então eu vou dividir minha apresentação em duas etapas, uma teórica e uma prática. 10 minutinhos teórico e depois a gente faz ali um ensaio para vocês verem, é bem interessante. Bom, vamos lá. A 5419, ela dividiu a nova revisão dela em 4 capítulos. O primeiro capítulo princípios gerais, o segundo, gerenciamento de risco, que é muito importante, ou seja, quando devo aplicar, né? Ou seja, o gerenciamento de risco é extremamente importante. A parte 3, que é danos físicos às estruturas, que é o SPDA em si, né? Ou seja, o sistema de proteção contra descargas da edificação. E a parte 4, que é a que nos interessa, que é a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura, que a gente chama de MPS. Não tem nada a ver com a próxima palestra que tem MPS, né? Que eu vi que tem. O pessoal vai falar aí que eu acho que é de pós-venda, mas não tem nada a ver com o nosso MPS aqui. O nosso é medidas de proteção contra surtos. E quando a gente fala em MPS, não é só o DPS. Existem outras coisas, que é roteamento de linhas, equipotencialização, ou seja, por onde eu passo esses meus cabos. Isso também tem que ser pensado quando a gente está falando em proteção. Bom, os parâmetros que eu acho que são os principais para a gente especificar um DPS é a classe, ou seja, de acordo com a norma, a corrente, a exposição a surto, a capacidade que ele tem de ser exposto a um surto, a tensão de corte, ou seja, quando esse DPS passa a atuar, e o principal, que é o nível de proteção ou a tensão residual, ou seja, o que o DPS vai deixar passar. O DPS é dividido em 3 classes. Classe 1 e classe 2 é proteção da rede elétrica, tanto de corrente contínua quanto corrente alternada, geralmente instalado nos quadros gerais, né, no QGBT. E o classe 3, próximo ao equipamento, ou seja, aquela proteção mais refinada, que pode ser tanto para a rede elétrica quanto também para dados, CFTV, ou seja, todos os outros tipos de sinais que podem trazer surto para dentro desse equipamento. Então, aquele equipamento com proteção mais refinada, próximo, né, ao equipamento, é DPS classe 3. Isso aqui é bem importante quando a gente pensa em inversor com DPS incorporado. Porque isso é um DPS classe 3, mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, o que é DPS classe 1? A norma chama de fonte de dano S1, S3, ou seja, descarga direta, que o Thiago falou um pouquinho. O que significa isso? Aquela descarga que atinge diretamente a edificação, fonte de dano S1, atinge diretamente os condutores, né, ou tubulações que alimentam essa edificação, fonte de dano S3. Ou seja, se essa descarga atinge diretamente a minha edificação, é lógico que a corrente é muito maior. Então, eu preciso de um DPS com uma capacidade maior, e a norma me dá um mínimo, que é 12,5 kA de corrente de impulso. A corrente de impulso é importante a gente saber diferenciar, porque ela tem uma onda muito maior, ou seja, ela tem uma duração maior. Eu atinjo aqui 100% da minha corrente em 10 microsegundos e 50% dela só aqui em 350 microsegundos, ou seja, é muito mais energia transferida. Então, esse DPS precisa ter uma capacidade muito maior.
Se você fizer um ensaio no DPS com a onda 10/350 e ele suportar 12,5 kA, que é o mínimo, e você aplicar a onda de corrente máxima, que é 8/20, ou seja, em 8 microsegundos eu atingo 100% e os 50% já em 20 microsegundos, ou seja, muito menos tempo, ele suporta 60 kA. Então, para vocês terem uma ideia como esse tempo de exposição danifica muito mais o DPS. DPS classe 2. O DPS classe 2, eu preciso correr mais, já foi 5 minutos. O classe 2 é para as descargas indiretas, ou seja, fonte de dano S2 próximo da edificação, fonte de dano S4 próximo dos cabeamentos e tubulações que alimentam essa edificação. Se é indireta, a corrente é muito menor, e a norma dá um mínimo para isso. 5 kA de corrente nominal. E detalhe, o classe 2 também é para os surtos oriundos de manobras da concessionária, chaveamentos, aquilo que o Tiago falou também. E a corrente nominal é aquela que ele tem que suportar, então, na onda 8/20, ele tem que suportar no mínimo 15 aplicações. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, um DPS de 10 kA de corrente nominal, ele suporta 20 de máxima. Um de 20 kA de nominal suporta 45 de máxima. Tensão de corte. A tensão de corte, no mínimo, tem que ser 10% acima da tensão nominal. Ou seja, se um DPS trabalha aqui, se a tensão da rede é 220, 10% a mais 242, geralmente o DPS de 275. Não posso usar menor que isso. Ali para solar, se fosse 900 volts, mais 10%, 1.000. E o parâmetro principal, que é o quê? O que ele vai deixar passar. Então, um DPS num sistema trifásico, 220, ele não pode deixar passar mais do que 1.500 volts. Então, esses parâmetros são importantes para a gente especificar o DPS corretamente. Então, e aqui para também sistema solar, se o meu inversor trabalha lá com 1.000 volts, tensão de impulso dele suportada no mínimo 6 kV. Da Embrastec, em torno de 4 kV, tem uma tolerância até maior. E o classe 3, então, vai proteger as outras redes. Rede de dados, telefonia, tudo próximo ao equipamento. Tanto rede elétrica como dados também. Bom, vamos falar um pouquinho de zona de proteção. Tenho 3 minutos para falar disso. O que acontece? A norma mostra esse exemplo do que é zona de proteção. Nós temos a zona 0A, que é aquela que não tem blindagem nenhuma do meu SPDA. A zona 0B já houve uma certa blindagem, a zona 1 já está dentro da edificação e assim por diante. Aqui eu coloquei a figura B12, que dá bem esse exemplo. É uma antena na norma e eu substituí por um módulo, só para a gente ter uma ideia. Imagina que aqui nós temos um captor do SPDA. Então, aqui, zona 0A, não tem blindagem nenhuma. Aqui, 0B. Então, aqui já houve uma certa blindagem. Isso que é importante para a descarga não cair diretamente no DPS. Porém, na transição da zona 0B para a zona 1, eu tenho que utilizar DPS classe 1. Então, é bem importante para a gente não utilizar DPS incorreto. O DPS fotovoltaico, ele tem uma norma específica para ele, a gente jamais pode aplicar um DPS de corrente alternada no sistema do lado de corrente contínua, né? Porque ele tem uma construção diferente, ele tem exigências diferentes. Então, se eu utilizar um DPS de corrente alternada, ele pode não se desconectar e correr risco. Mas eu já vi o pessoal utilizar, então é muito perigoso isso. A gente tem ele tanto no formato monobloco quanto plugável. A configuração em Y é uma das configurações mais aplicadas, né, que é mais interessante, porque eu fico com o modo comum e transverso dentro do próprio DPS. Bom, na proteção da parte de corrente contínua, nós temos em todas as tensões, e a gente não pode esquecer de proteger também o lado AC. Deixa eu voltar um pouquinho. Normalmente, o que eu faço? Eu utilizo o DPS classe 1 no primeiro ponto de entrada, lá próximo ao medidor. Se eu tiver mais de 10 metros
Quadros de distribuição eu coloco DPS classe 2 e próximo ao equipamento DPS classe 3. Então aqui que é um detalhe, quando eu tenho um inversor com DPS incorporado, isso é ótimo, que aumenta a suportabilidade de impulso desse inversor. Porém, esse DPS, mesmo que ele tenha capacidade de exposição a surto de classe 2, mas se ele for aplicado dentro do equipamento, ele está sendo aplicado como DPS classe 3. Então, um DPS incorporado ao inversor é ótimo, porém, temos que analisar muito bem se ele vai suprir a necessidade de DPS classe 2 ou classe 3. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Já deu 11 minutos. Vamos fazer o nosso ensaio. Cleiton, você quer já trazer para cá? Nós temos uma linha grande de string box, depois vocês podem entrar lá no nosso site para conhecer. Temos também agora o lançamento da parte de AC, para já ficar prontinha. E vamos fazer o ensaio. Eu corri um pouco, porque senão não ia dar tempo, e eu já estou com 12 minutos. Temos 3 minutos para fazer o ensaio. O que nós vamos fazer aqui? Aqui é um mini gerador de impulso. Nós vamos carregar os capacitores e vamos descarregá-lo numa lâmpada, porém com o DPS primeiramente. Depois, nós vamos tirar o DPS e vamos fazer novamente. E aí, normalmente, a lâmpada queima. A lâmpada está ok, né? Pronto. Vamos lá. Pronto aí, Cleiton. Oi? Desconectou? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos carregar. Bom, nós vamos carregar aqui em torno de 1.600 volts. Fora do laboratório não é bom fazer com tensões maiores que isso, mas já dá para ter o efeito e a gente vê o DPS em funcionamento. Vamos lá, 500 volts. Quando a gente faz o ensaio, pode até acontecer da lâmpada queimar, porque aqui a gente não consegue controlar a tensão residual, mas a diferença é muito grande de quando está com o DPS e quando está sem. Mas normalmente não queima, não. Vamos lá, 1.000 volts, 1.100. 1.200. 1.400. 1.600. Vamos ver o que acontece. Bom, a lâmpada deu uma piscadinha, não fez tanto barulho. Vamos aterrar, vamos ver como essa lâmpada não queimou. Não queimou. A chave de fio. Quer tirar aqui? Prendeu, não estou querendo sair o DPS.
Nossa, que estranho. Tem que forçar do lado aqui. Força aí. Problemas técnicos do ao vivo. Saiu. Bom, ensaio de laboratório sempre... Aqui tá fixo. Bom, depois de muito custo, conseguimos tirar o módulo do DPS. Agora nós vamos dar o mesmo pulso, porém, sem o DPS. Esse barulho é do compressor que movimenta os mecanismos aqui. Só ele terminar para a gente já carregar. Bom, desaterramos e conseguimos tirar o módulo, né? O DPS, e agora vamos carregar novamente com os 1.600 volts da mesma maneira. E agora vocês vão ver a diferença. Com o DPS o barulho foi bem pequenininho, né? Agora tende a fazer um barulho maior e tende a queimar a lâmpada. Parece que ela... Vamos lá, 700 volts ainda. Parece que a lâmpada está um pouco baixa ali, não está? Acho que está dando contato, né? Bom, 1.000 volts. $1.200. $1.400. Vamos lá, 1.600. Pronto. Bom, vamos ver se a lâmpada queima sem a proteção e o barulho se vai ser o mesmo. Vamos ver o que acontece. Acho que queimou. Vamos ver. Queimou. Bom, pessoal, é isso. Desculpa que às vezes laboratório sempre tem uns detalhezinhos, mas obrigado pela presença de todos e visitem o nosso site lá. Obrigado a todos. Obrigada a você, José Márcio Rosa.